Boa noite a todos. Iniciando a nossa aula número 10, do dia 29 de outubro de 2020, desenho técnico mecânico. Então, nós vamos falar hoje sobre um assunto que será o tema do nosso trabalho final do segundo bimestre, tá? Andaimes. Então, vamos tentar compartilhar a tela. Vamos lá. Andaime. Pronto, compartilhando a tela andaime. O andaime é o termo utilizado para se designar a estrutura montada para dar acesso a algum lugar ou escorar algo. O andaime possui diversas denominações, podendo ser feito de madeira, de aço, de alumínio, entre outros. Na construção civil, a aplicação dele geralmente é em aço. E nós temos dois modelos muito conhecidos, que são os modulares tubulares, feitos de tubos, montados 2 a 2, tá? E eles têm elementos de travamento apoiados sobre base ou roda. E os fachadeiros, que eles têm colunas, barras, têm pisos, também tem os travamentos, tá? E eles servem para dar apoio à mão de obra que vai trabalhar numa fachada, numa parede, na frente de um prédio, por isso que chama fachadeiros. Ele possibilita o trabalho na vertical da mão de obra na engenharia civil, tá? No Brasil, como que funciona a legislação? Nós temos duas normas principais, a NBR 6494 e a NR 18. Cada uma dessas normas vai focar distintamente. A norma NR18 destina-se à construção dos andaimes. Então, quem pode projetar os andaimes geralmente são profissionais da área do Conselho Regional de Engenharia Agronomia, tá? Que é um profissional legalmente habilitado, do CREA, normalmente, tá? Vocês também vão fazer parte do CREA, então, vocês já têm que ir se acostumando. E a ABNT NBR 6494 trata da montagem dos andaimes e determina de que forma os quesitos de segurança podem trabalhar nas estruturas de forma segura. Como que os trabalhadores vão trabalhar de forma segura usando esse mecanismo, tá? Então, o que é importante para nós da engenharia mecânica? Trabalhar o travamento disso tudo, tá vendo? Aqui eu estou passando o mouse. Então, a gente tem todo esse travamento e nós temos todas as conexões de travamento. De que forma essa plataforma, ela é fixada nesses pilares e nessas vigas metálicas. De que forma que esse andaime, ele é preso numa superfície, que pode ser uma superfície inclinada, pode ser uma superfície lisa, ela pode ser rústica, áspera. Então, são situações adversas que todos nós sofremos no dia a dia, no nosso trabalho. Então, para que nós servimos, engenheiros mecânicos? Nós servimos para criar essas soluções e essas disposições finais para que os nossos andaimes estejam seguros e fortes para suportar o peso, para suportar o vento, o movimento, tá? É isso basicamente. Vamos ver, então, um outro conteúdo. Falando de andaimes fachadeiros. Bom, todo esse conteúdo eu consegui na internet, tá? Pesquisando na internet. Conheça as aplicações desses equipamentos. Os andaimes fachadeiros fazem parte do dia a dia de inúmeros operários, mestres de obras, têm que ser leves e versáteis, fáceis de montar e não necessitar de mão de obra especializada para montagem. Possibilitam ter plataformas livres para acesso em todo o perímetro de uma fachada e a cada 2 metros de altura. Então, aqui tem uma imagem mostrando como que seria essa montagem. Ele é formado pelo encaixe de quadros tubulares contraventados por diagonais em X. Foi o que nós vimos na nossa primeira gravura. O conjunto formado por 2 quadros e 2 diagonais é chamado módulo. E ele tem travas que prendem as diagonais X
para o interligamento e contraventamento das torres e são extremamente funcionais. A trava é levantada sem esforço e a diagonal é encaixada no pino. Soltando-se a trava, ela desce e prende a nossa diagonal. As aplicações mais comuns: reforma, pintura, revestimento, manutenção predial, manutenção industrial, escoramento, montagem de estrutura para eventos, palanques de passarelas, cenários, troca de lâmpada, por exemplo, em poste de iluminação. E o piso? O piso de alumínio substitui a última geração para o pranchão de madeira, quer dizer, é o que tem em última geração piso em alumínio. Ele é em alumínio extrudado e antiderrapante. Então, nós temos que fazer uma pesquisa. O que é isso? Um alumínio extrudado. Tem que ter um vazado para não acumular entulho, tem que ter um peso leve, né? Até não muito pesado, tem que ser leve. Tem que ter uma largura mínima, 27,5 centímetros por 2 de comprimento, tá? E ele tem que ter um encaixe perfeito na estrutura tubular de andaime, que é o fachadeiro. As diagonais DX tem que ter um perfeito contraventamento dos quadros, são fornecidos nos modelos A e BC, formando módulos de andaimes. Isso aqui, provavelmente, é uma empresa que está fazendo uma propaganda dela, então ela tem o modelo A e BC definido. Aí ele me fala do tubo Mills, conheça as aplicações desse equipamento, ó. Você está vendo toda a parte de engenharia mecânica aqui, ó, na forma como se prende, como se trava, né, como se coloca uma peça sobre a outra, como é esse encaixe. Esse aqui é um modelinho que nós provavelmente vamos ter que desenhar no CAD. Características. É utilizado para travamento entre torres, passarelas e os andaimes, possui diversos comprimentos, é utilizado para fazer amarrações e travamento, e é um sistema tubular simples, complementar a todos os sistemas de escoramentos e acesso. Pode ser utilizado como escoramento em espaços confinados e ambientes industriais. Aumenta a rigidez das torres e conjuntos de escoramentos, quer dizer, a função dele é aumentar a rigidez, dar sustentação, não mover, né? Não movimentar o conjunto, para dar maior resistência para quem for trabalhar no andame. Então, gente, é pura engenharia mecânica, tá? Agora vamos ver um outro conteúdo que eu achei na internet. Montagem de andaime fachadeiro. Isso aqui é uma observação que eu não vou ler, eu vou deixar para vocês lerem. Qual que é a exigência na montagem e na fixação? É para dar exclusivamente segurança para o trabalhador, tá? Então, é muito importante verificar o apoio, a rigidez da estrutura, a estabilidade do conjunto, que fazem parte de um checklist da segurança do serviço. O que é checklist? Conforme a gente vai checando a segurança, a gente vai dando um tique, vai dizendo ok, 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 tá? Isso é o checklist. É uma lista de checagem. Aí tá falando da montagem do andaime fachadeiro, né? Quem que tem que ter qualificação profissional para isso, como deve ser a estrutura, né? Falando de pisos metálicos, a montagem, os EPIs obrigatórios são os equipamentos de proteção individual, né? Içamento de peças. Aqui, ó. Falando que segurança é prioridade, então leiam esse texto, que ele é muito importante. E todas as dicas para a utilização do andaime. Aqui fala a largura mínima, a carga máxima, as condições climáticas, né, ideais, e ele deve estar preparado para outras situações não ideais, queda de objetos, né, revisões periódicas, ou seja, o estado de conservação das peças, tá? Então, isso aqui é um texto que é um conteúdo importante para a gente saber a importância do andaime, tá? Agora, o outro conteúdo que eu achei. Ó, eu consegui a NBR 6494,
tá aqui, né? NBR 6494. Vamos diminuir aqui. Será que eu consigo diminuir? Consigo. Aqui, ó. Seria muito interessante dar uma lida nessa norma, tá? Aqui, passando. São só duas páginas. O que trata essa NBR, né? De duas aqui. Na verdade, tem cinco páginas. Falando sobre como criar esse andaime, né? O que você tem que se preocupar com ele. Quais são os principais aspectos, os aspectos mais preocupantes, tá? Para se projetar uma segurança nos andaimes. É a 6494. E consegui também um material pela internet de uma empresa que produz esses andaimes. Ó, aqui a gente tem até com escada, tá vendo? Então, esse material também é muito legal. É a Mills Solares, é uma empresa pioneira no fornecimento de equipamentos para acesso no Brasil. Então, tem toda uma tecnologia, uma experiência, né? Aqui o sistema de torres que eles falaram no começo, com encaixes multidirecionais, tá? O tipo de escada que eles usam, que é uma escada para você ter acesso à obra, né? A plataforma cremalheira que eles usam, tá vendo a plataforma, ó? Inclusive, esse tipo de equipamento é utilizado para quando você vai ter que fazer uma limpeza na fachada de um prédio, por exemplo. Para você fazer essa limpeza com segurança, você precisa locar, né, um andaime fachadeiro. No caso, essa plataforma cremalheira, tá vendo? Ó, tá? A montagem dela é manual, tem extensor, né? Aí tem um sistema Elite, que é um outro sistema que eles têm para dar acesso à construção dos prédios, tá? Pode ser usado como escoramento. O tubo Mills, que a gente viu aquele desenho, né? Para travamento, ele é usado para travamento entre as torres, passarelas. O piso de aço e alumínio, que ele está sendo muito usado no lugar do piso de madeira, lembra que foi falado no começo também? Ó. E falando também dos andaimes fachadeiros, que é onde a gente vai estar focando, né? Que são leves, versáteis, possibilitam ter plataformas livres, tá? Que eles também fornecem esses andaimes. Bom, então isso aqui também foi um material que eu descobri na internet. Pessoal, o que é interessante para nós? Nós vamos ter que fazer um projeto de um andaime, seja ele modular, seja ele de fachada, nós vamos fazer, cada um de vocês vai fazer o seu. E nós vamos usar algum de referência. Nós não vamos tirar da cabeça, nós vamos usar um que já exista. Então, vocês vão começar a pesquisar a história do andaime, como que ele surgiu, o que é feito hoje em dia, para que serve um andaime. Aí vocês vão escolher o tipo. Não, eu quero um andaime fachado, de fachadeira. Eu quero um andaime modular, que não é de fachadeira. Então, vocês vão destrinchar, falar tudo sobre esse andaime que vocês escolheram e vão guardar essa pesquisa. Depois de feita essa pesquisa, vocês vão criar um texto técnico, como se fosse um artigo, que eu vou passar todas as dicas de como fazer, eu vou passar uma base para vocês colocarem a pesquisa de vocês dentro dessa base. E aí vocês vão achar uma figura correspondente a esse andaime que vocês escolheram, uma perspectiva, e vão tirar dessa perspectiva as medidas para desenhar um andaime na escala 1 para 100, na escala 1 para 50, na escala que vocês quiserem. E esse andaime visto de frente, visto de lado, visto de cima, vai ser o projeto final. Vocês vão fazer em CAD e quem não tiver o CAD vai fazer à mão, né? Vai estar fazendo com esquadro,
com escala, com escalímetro, ou seja, vocês vão fazer o projeto de um andaime, vocês não vão criar um andaime, vocês vão fazer um projeto de um existente, tá? E esse andaime existente, vocês vão me apresentar as 3 vistas dele cotadas, é um projeto final. Esse vai ser o nosso projeto final, mais o texto que vocês vão produzir, onde tem uma série de informações que na próxima aula eu vou passar para vocês. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Pesquisem, escolham um modelo que vocês vão trabalhar, porque vocês vão trabalhar com ele o mês de novembro até a entrega final, tá? Nós não temos muitas aulas para trabalhar com ele, nós vamos ter no fim só 2 quintas-feiras para trabalhar, além da de hoje e mais outra, né? E depois vão vir as provas, quer dizer, essas provas não vai ser prova, vai ser o nosso trabalho, vocês vão entregar esse trabalho no final. E eu gostaria também que vocês fizessem um detalhe de como essas peças são encaixadas. Esse travamento vocês vão ter que desenhar no CAD também, tá? Se vocês não conseguirem desenhar, se a gente não conseguir fazer no CAD, a gente vai puxar uma bolinha e vai colocar a imagem do detalhe, tá? Porque esse detalhe é o X da questão. Esse travamento que é o trabalho de vocês, o mais importante, tá? Então, meninos, essa é a nossa aula de hoje. Eu tenho todo esse material que eu passei para vocês na nossa aula 10 de AD, tá? Nas nossas aulas remotas. E eu gostaria que vocês lessem, que vocês pesquisassem e se preparassem para o próximo exercício que eu vou dar na outra aula, né? Que vai ser o texto dos andaimes. Nós vamos fazer um texto técnico. Aprender a fazer um texto, querendo já fazer um trabalho científico, tá? Então, nós vamos dar início a um trabalhinho científico que vai chegar numa conclusão e dentro da nossa conclusão vai ter o desenho do nosso andaime, tá bom? E é isso. Tem mais ou menos data, professora, para entrega Oi? disso? Mais ou menos para quando vai ser a data de entrega? Eu acredito que vai ser no final de novembro, tá? Porque aí nós temos a recuperação, as aulas, aí tem o exame, então não vai ser muito no final, não. Vai ser no na segunda quinzena de novembro que a gente vai entregar isso, tá bom? Tá. Mas como novembro já tá aí, semana que vem já é novembro, né? Já é dia 29, né? Então a gente tem que correr com isso, tudo bem? Tá certo. É isso. E eu vou terminar a nossa gravação, eu agradeço, peço desculpas pela internet ter caído, mas eu agradeço a atenção de vocês, e aí nós vamos, eu vou colocar essa aula no EAD para vocês assistirem quantas vezes precisar. Mas deem uma olhadinha, sim, no material que eu postei na nossa sala de EAD, tá bom? Tá certo, professor. Tem internet assim mesmo, né? Ela... Ai, que droga. Tudo bem, a gente não prevê, né? É imprevisível, né? Mas ainda deu tempo da gente fazer. Deu certo. Tá bom. Vou encerrar a aula e aí desejar para vocês um bom descanso, tá?